Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Aleluia, Jesus. Grandioso é o Senhor. Irmãos, aqui conta a história de uma mulher. Aqui não diz o nome dela. Só diz que ela perdeu o marido. Ela perdeu o marido. E o marido, eu creio, que devia ter ficado com algumas dívidas. Só que ele também não deixou herança para ela pagar essas dívidas. A herança que ela tinha eram os filhos. E aí chegou os credores, os homens que ele ficou devendo, eu creio. E falou, né, queria receber. Só que ela não tinha como pagar esses homens. Ela não tinha como, não tinha nada para pagar, de valor para pagar. E então, o que ela fez? Ela procurou um profeta do Senhor. Naqueles dias, irmãos, naquele tempo, naquela época, um profeta de Deus, ele era visto assim como um homem muito, muito chegado a Deus, temente, né? Um homem que tinha a presença do Senhor. E ela foi até Eliseu contar a história dela. Que ela não tinha nada, que os credores foram lá, que queria levar seus filhos, né? E o homem de Deus falou para ela: o que você tem? Ela disse: nada, a não ser um pouco de azeite. Irmãos, o que está te afligindo? Que você está dizendo que não tem nada e que não dá mais jeito e que não tem mais jeito. O que está acontecendo na tua vida para você achar que não tem mais jeito? O que você está fazendo, falando da tua vida para aquele que não pode te ajudar? Para aquele que não pode fazer nada por você? Daquele que não pode multiplicar o teu azeite? Irmãos, muitas vezes um profeta de Deus, Deus usa um profeta nessa época que nós estamos, para entregar algo para os irmãos. Só que os irmãos hoje estão pensando que é assim que Deus, ele faz mágica. Ele pode fazer, irmãos, mas ele faz se ele quiser. E muitas vezes Deus usa o profeta dele aqui na terra para entregar algo para o irmão. E às vezes, se não acontecer na hora dele, ele diz: isso aí é da carne. Isso aí não foi Deus, não. Por que está demorando tanto? Sabe, ele não entende que a hora é de Deus. Deus, ele fez o mundo em 7 dias. E o homem, o último. Então, por que você quer ser o primeiro? Por que você quer receber de Deus quando Deus manda o profeta te entregar algo? Às vezes, Deus manda alertar um irmão para algo e fala: olha, meu filho, se conserta nisso, que eu tenho grandes coisas para te entregar. Aí ele fica só querendo só as grandes coisas. Se consertar, nem pensar. Aí não acontece nada. Aquele profeta lá, aquele pastor, aquela pastora, aquela irmãzinha não sabe de nada. E não é assim, irmãos. Nós temos que acreditar no que Deus tem para mim e para você. Se Deus mandou um profeta dele te falar algo, acredita, irmãos. E só fala: Senhor, me dá paciência, me dá sabedoria para saber esperar a tua hora. Porque quando Deus te entregar, irmão, ele não vai te entregar por metade, não. E muitas vezes você fica querendo as coisas do teu jeito e fica pedindo, e Deus fala assim: você quer assim? Então toma, eu tinha melhor, mas você não quer esperar. E muitas vezes Deus nem entrega. Por causa da nossa pressa. Porque nós queremos tudo na nossa hora. E não é assim que Deus faz. Deus faz na hora dele. É do jeito dele. Da maneira dele. É assim que o Senhor faz. Só que naquele tempo, as pessoas elas davam créditos. As pessoas que serviam o Senhor, que temiam o Senhor, elas davam crédito no que o homem de Deus falava para elas.
E assim a mulher fez. A mulher confiou, irmãos. Será que se eu chegar assim e falar assim, irmã Josefa, pega esse azeite aqui e vai derramando nas botijas aí sua. Pega essa água aqui e coloca aí, irmã, para multiplicar. Será que a fé da irmã seria como a fé daquela mulher? Será que nós teríamos essa fé, irmãos? Será que nós confiaríamos tanto assim no Senhor que Ele pudesse fazer por nós? Porque eu sempre escuto, Jesus, Deus, é o de ontem, o de hoje e o de eternamente. Então, o Deus de ontem, aquele Deus que usou o profeta Eliseu para dizer aquilo para aquela mulher, para aquela serva, é o mesmo de hoje. Ele é o mesmo de hoje. Agora, nós é que estamos bem merecendo estar mais na presença de Deus. Bem procurar mais Ele. E não é porque Ele está afastado e não quer te ouvir, não. É porque nós nos afastamos dEle. Porque quando nós resolvemos clamar a Ele, Ele nos atende. E assim aquela mulher foi lá e fez. Fez igual o profeta mandou. Entrou para dentro da casinha dela, ó, em silêncio com os filhos dela. Muitas vezes você quer ganhar uma coisa, ou Deus fala que vai te entregar alguma coisa e você sai espalhando aí para todo mundo. E às vezes Deus fala assim, não fala, filha, agora não. Deixa o milagre acontecer. Deixa eu resolver. Porque tudo é para honra e glória do nome dele. Mas às vezes nós estamos aí falando aí, e só atrasa nossas bênçãos, né? E assim a mulher fez, entrou para dentro da casa, encheu todas as vasilhas. Todas. E aí ela ficou tão feliz, irmão, creio eu, que ela ficou tão feliz que ela voltou lá no nome de Deus para agradecer. Porque eu sei que ela agradeceu ele. Irmãos, ela não tinha nada. Ela tinha só um pouquinho de azeite na botija. E de repente Deus, porque Eliseu só foi o vaso usado por Deus. E de repente Deus, com aquele imenso amor por ela, pelos filhos e pelo marido que já tinha morrido, mas que era temente ao Senhor, Deus pegou com seu grande amor e fez um milagre na vida daquela viúva. Deus deu para ela mais do que ela pediu, irmãos. Na verdade, ela nem foi pedir, ela foi pedir um conselho que ela podia fazer para que aqueles homens não levassem os seus filhos. E Deus fez mais. Além dela pagar toda a dívida, ela ainda ficou com o restante para viver com os filhos dela. Olha como Deus é grande. Olha como Deus ama os filhos dele. Porque Deus nos ama, irmãos. Ele faz isso não é porque nós merecemos, não. É porque Ele nos ama. Ele tem um grande amor por mim e por você. E às vezes Deus não nos pede nada, só pede que nós glorifiquemos, que nós adoremos, que nós falemos dele lá fora. Às vezes nós não conseguimos falar para o nosso irmão ali que não conhece a Jesus ou que está afastado. Olha, Jesus te ama. Olha, Jesus está ali te esperando. Porque Ele não se afasta de nós, não. Ele está sempre ali esperando para nos abençoar. Como Ele tem feito aqui dentro dessa igreja, com tantos testemunhos. Foi a mão de Deus, foi o amor dele pela irmã Josefa, foi o amor dele pela outra irmã. E ela mesmo disse, merecia? Não, mas Ele ama. Não é, irmã? Não merecia, mas Ele ama. Ele curou. Para quê? Para a honra e glória do nome dele. Porque é assim que Ele faz. É assim que Deus age nas nossas vidas. Ele é assim que Ele faz nas nossas vidas. Ele nos ama. Incondicionalmente, Deus nos ama. Ele não olha, o Senhor na palavra dele disse que Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama o pecador. E há muito tempo eu não conseguia entender quando Deus falava assim, eu odeio o pecado, mas eu amo o pecador. E hoje, eu vindo de São Paulo para cá, tinha um rapaz dentro do ônibus
que quem visse ele falando e tudo, achava que ele era um homossexual. Mas, irmãos, ele estava dando uma lição da palavra de Deus dentro do ônibus. E aí eu entendi que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E ele estava lá, pregando a palavra de Deus, dentro daquele ônibus. E eu fiquei maravilhada, porque Deus, quando Ele quer, Ele faz, Ele age, Ele trabalha nas nossas vidas, Ele usa quem Ele quer. Talvez ali dentro daquele ônibus tinha alguém, e tinha, porque eu vi uma senhora lá agradecendo e abraçando Ele. Então ali alguém tinha, precisava ouvir de uma palavra, e Ele se levantou e falou da palavra de Deus. Então é pelo amor, o Senhor, Ele me ama, Ele te ama, Ele ama aquele pecador lá fora. E quem disse que nós não somos pecadores? Nós somos, irmãos. Nós somos. Porque nessa terra aqui, o único santo foi Jesus. E a si mesmo crucificaram Ele. Mas Ele permitiu, porque Ele me ama, porque Ele te ama, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Então, em todos os momentos aqui, irmãos, Deus fala do amor dele. O meu filho, eu mostrei o vídeo aqui na semana passada. O acidente do meu filho, teve gente que quando viu, falou que ele não tinha escapado. E quando eu vi meu filho de pé, eu só me ajoelhei e agradeci a Deus, porque eu vi o livramento de Deus na vida dele. Eu vi a mão de Deus sustentando o meu filho para não bater a cabeça ali. Meu filho, o acidente dele foi grave, irmãos. E ele quebrou só o braço. Como eu não vou amar um Deus desse? Como eu não vou dizer do amor dele para as pessoas? Como eu não vou dizer para você que ele cura, liberta, transforma, multiplica? Mas nós temos que dar lugar para ele. Porque ele quer nos entregar o melhor. Nós aqui queremos do nosso jeito. E não é assim que ele vai fazer. Ele quer multiplicar o nosso azeite, Ele quer multiplicar a nossa fé, Ele quer multiplicar aquilo que tu tem pedido para Ele. Mas tenha paciência, não é na tua hora, está demorando? Não, não está demorando, o Senhor vai te entregar perfeito, completo. Nada demora, irmãos, no tempo do Senhor. Nós é que nos apressamos demais. Nós é que queremos na nossa hora, do nosso jeito. E às vezes, irmãos, nós nem estamos fazendo por merecer aquilo que Ele tem para nos entregar. Né? Mas Ele nos ama. Assim como Ele amou aquela mulher, multiplicou o azeite. Assim como Ele amou Eliseu, Eliseu deu lugar. Eliseu era um profeta. Eliseu fez muitas coisas na terra pelo Senhor, sendo um profeta de Deus. Fez maravilhas. Assim hoje tem profetas. Assim hoje também Deus usa o profeta dele aqui. Mas o povo está tão disperso, irmãos, que tem hora que nem acredita no que fala. Eu mesmo já, um dia, o Senhor falou assim, fala para minha filha isso e isso. Eu falei, Senhor, não vou falar não. Senhor, não vou falar, porque eu não sei, eu acho que isso é da minha cabeça. E Deus falava assim, quem tu pensa que tu és para pensar assim? Você não tem sabedoria para ter esse pensamento. Eu falei, Senhor, não tenho mesmo não. Mas eu tenho medo de profecia. E o Senhor vai e fala. E eu peguei e falei, irmãos. Só que eu falei para o Senhor, eu vou falar. Mas eu quero ver o resultado, Senhor. Porque eu não quero envergonhar o teu nome. E aí, irmãos, eu falei. O que Deus mandou eu falar, eu falei. Passou uma semana, um mês. E eu já tinha até esquecido, né? Que a gente esquece as coisas fácil, né, irmão? Mas Deus não. E aí, a irmã lá teve oportunidade. E ela disse bem assim, irmãos, eu estava passando por uma prova, eu estava passando por uma dificuldade, e Deus usou a irmã Antônia para me dizer isso e isso, e aconteceu. Irmã, chega, me arrepio. Eu falei, eita Deus, tu és maravilhoso.
É porque, irmãos, como acontece dessa maneira, dos profetas de Deus hoje entregar as coisas que Deus manda e a pessoa não acreditar, a gente fica meio preocupado, porque a gente não quer envergonhar o nome do Senhor, né? E tem tanta profecia da carne mesmo, eu sei que tem tantos falsos profetas, mas, irmãos, aquele que verdadeiramente busca o Senhor, ora para Ele, ora pelas madrugadas, lê a palavra de Deus, verdadeiramente ele não é enganado por falso profeta, não. Porque ele escuta a voz do Senhor. O inimigo não confunde ele, não. Mas para isso nós temos que estar, com o joelho no chão, com a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Mas nós não somos enganados, não. Então, se existe alguém aqui hoje, que Deus usou alguém para entregar algo, creia, irmãos. Creia que vai acontecer, se não tiver acontecido. Mas quando acontecer, venha e fale do Senhor, dê o seu testemunho, para as pessoas saberem que Deus é Deus neste lugar ainda, que Deus ele faz, que Deus ele cumpre, que ele não é homem para mentir e nem se arrepender das promessas que ele faz. Porque o Senhor ele não volta atrás quando ele te promete algo. Se demora a receber é porque a gente é que demora a prestar atenção no que Deus está pedindo para nós fazer, de estar na posição para receber. Então que nesta noite, irmãos, nós façamos que nem essa viúva, quer algo, precisa de algo, entre para dentro do seu quarto, um lugarzinho só seu e de Deus, e fale com Ele, só para Ele. Não fale para mais ninguém, não fale para homem. A palavra dele diz, maldito o homem que confia no homem. Confia em Deus, confia nos profetas dele. Irmãos, verifique, veja a posição, veja como anda. A minha pastora, se ela falar algo se o Senhor mandar ela me entregar algo, eu vou confiar, porque ela é uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que anda na presença do Senhor. O pastor Giovanni do mesmo jeito. São pessoas que andam na presença do Senhor. E todos aqui eu creio. Nós temos que estar na presença do Senhor, para ouvir quando Ele falar, para saber que é a voz dEle falando através dos profetas dEle. E para saber esperar, chegar a hora de receber aquilo que Ele tem para nós. Porque Ele nos ama. Mais uma vez Ele nos ama. Amém, irmãos? Eu queria dizer só uma coisinha. Eu não sei se a pastora ficou sabendo do acidente que teve aqui depois do Framoso. Ficou sabendo, pastor? Vocês viram o vídeo? Foi. Não, é porque chegou para o meu filho, o Danilo não, o Gladson, um vídeo. Porque essas coisas sempre aparece alguém para postar, né? E pastor, por incrível que pareça, a queda dele, como ele rodou em cima, foi bem parecido com a do meu filho. E o rapaz morreu na hora. Ele morreu na hora. E meu filho está ali, está lá. Para honra e glória do nome do nosso Senhor. Porque o Senhor ouve nossas orações. Você que é mãe, você que é pai, não desista de orar pelos teus filhos. Sempre ore pelos teus filhos, porque Deus guarda, livra. Amém, irmãos? E era isso que o Senhor tocou no meu coração, para falar do amor dele, para falar para você confiar, para falar para você buscá-lo, né? Porque ele te ama. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade.